gente, tudo bem? Hoje a minha proposta para vocês é que a gente comece esse vídeo de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais vivencial. Quero convidar vocês, para quem se sentir tocado com esse convite, a fechar os olhos e a respirar 3 vezes pelo diafragma. Então vamos lá. 1, 2, 3. Vocês vão perceber, gente, que nesse momento que a gente muda a respiração, a consciência muda. Quem é mais sensível e mais perceptivo deve estar percebendo que meu olhar mudou, né? Porque quando a gente muda a respiração, a gente muda o padrão de pensamento que a gente estava tendo até então. É uma forma de ficar no presente. Isso me ajuda a estar mais conectada para conversar com vocês, apesar dos barulhos externos, e ajuda vocês também a ficarem mais conectados para me ouvir. Como eu sempre falo para vocês, gente, esse espaço aqui no canal não tem a proposta de estimular o intelecto, mas sim de estimular o coração, tá? Então a minha ideia aqui não é ser filósofa, mas é ajudá-los a abrir o chakra cardíaco, a expandir o coração, a expandir a amorosidade de vocês. Independente daquilo que eu tô falando, o mais importante é o trabalho no sentimento, no chakra cardíaco que acontece enquanto vocês me ouvem, claro, para quem estiver receptivo a isso. Gente, a pedidos, hoje eu vou falar sobre críticas. Eu já fiz há muito tempo um vídeo sobre isso, mas eu achei interessante falar novamente sobre esse tema com um novo olhar, uma nova abordagem, já que é uma coisa tão recorrente. A pessoa me perguntava como lidar com críticas, né? Quem não tem esse problema, né? Acho que todos nós, em maior ou menor grau, temos que lidar com isso. Inclusive, faz uns dias, gente, que eu postei lá na minha fanpage, a Gisela Valim Terapias, no começo de dezembro de 2015, eu postei um texto falando sobre um exercício de compaixão pelo agressor. Inclusive, foi um exercício que eu aprendi com um mentor amigo, né? E eu explico lá, e muitos de vocês gostaram, fizeram vários comentários interessantes. Se eu encontrar o link, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem não leu poder acompanhar. Gente, crítica é uma questão bem complexa, porque não dá pra gente falar de crítica fazendo uma análise superficial e local, sem entender o contexto histórico, uma visão mais ampla do momento da história da humanidade que a gente vive. Inclusive tem uma palestra maravilhosa, assim, uma das palestras mais incríveis que eu já vi na vida sobre esse tema, que foi ministrada pelo Arli Cravo, que se chama Lidando com Pessoas Reativas. Então, sugiro para quem não viu que procure no canal do Arli essa palestra, que ele fala muito bem sobre esse tema de reatividade de uma forma bem profunda, tá? Gente, como o próprio Arli fala, né, a gente vive em estado de praga biológica, ou seja, o homem se tornou o predador do próprio homem. Então a gente vive no atual momento da humanidade, a gente vive um estado de doença, né, onde os valores psicopáticos são os mais importantes, que são valores de poder, prazer, manipulação e competição entre as pessoas. Se vocês perceberem, desde que a gente é criança, a gente é muito estimulado pelos condicionamentos sociais a competir, a fazer jogos de poder, né? Menina contra menina, quem sabe mais, Miss não sei do que, a mais bonita, a mais feia, né? A mais inteligente, ou mais atlético, mais isso, ou mais aquilo. A gente vive numa sociedade que estimula a competição desde cedo em detrimento da cooperação. Então a gente já aprende pelos condicionamentos sociais desde criança
Aliás, como falou ali, desde a barriga da mãe a gente já recebe essas informações da competição e a gente já nasce pronto para a briga, né? Mesmo essa não sendo a nossa verdadeira vocação. Por isso que a maioria de nós, a gente tem uma baixa autoestima congênita, né? Um profundo sentimento de autorrejeição, de que o mundo é um lugar hostil, um lugar bélico, um lugar que a gente precisa estar sempre se defendendo, pegando em armas, se preparando para a briga, porque em algum momento a gente vai ser atacado. Então, a maioria de nós, em maior ou menor grau, a gente está sempre aprendendo, seja de uma forma subliminar, através dos filmes que a gente assiste, das novelas, a gente já vai absorvendo essas crenças, né? Na escola mesmo, o sistema educacional, felizmente isso já está mudando em algumas escolas que têm outra consciência, mas o sistema educacional ele é muito voltado para a guerra, para a competição, para ver quem é melhor, né? Então a gente está sempre sendo avaliado de uma forma competitiva e baseado nesses valores de poder. Como a gente nasce num ambiente como esse, né, gente, de competição, né, de briga, de disputa, de ver o outro como inimigo, a gente não nasce numa sociedade super amorosa, meditativa, onde a gente aprende desde criança a meditar. Pelo contrário, a maioria de nós é muito inconsciente de si mesmo. A maioria de nós está muito distante da essência, está muito conectado com a sombra, com o medo, com a angústia, com a raiva. A gente é estimulado o tempo todo, gente, de diferentes formas a brigar. Porque lá os donos do poder, né, eles adoram que a gente brigue entre a gente, competições, jogos, porque enquanto a gente está brigando, eles conseguem manipular, eles conseguem fazer todo mundo de cordeirinho, enquanto a gente briga entre a gente, com partido político, meu partido é melhor que o seu, meu time é melhor que o seu, meu não sei o que é melhor que o seu. Enquanto a gente está competindo, a gente não está exercendo a nossa capacidade amorosa. E a nossa capacidade amorosa vai se esvaindo, né? Ela não fica à frente, ela está sempre reprimida. Nesse ambiente bélico, psicopático, guerreiro, cheio de prazer, poder, manipulação, né? Onde a gente aprende muito a ter prazer imediato, mas a gente não aprende a ter consciência, né? A gente aprende muito a ter coisas imediatas, mas não através da consciência e da percepção, mas sim através de um hedonismo que é estimulado o tempo todo, um consumismo desenfreado. A gente aprende que se a gente tiver coisas e não se a gente for coisas, a gente vai ser respeitado, vai ser bem visto, vai ser valorizado. Então, o poder social, esses valores psicopáticos, eles são muito valorizados, né? Eles estão sempre acima de tudo. Então, a sociedade, por isso, acaba sendo cada vez mais guerreira e psicopática. Então, gente, falar de amor, de compaixão, né, de amor ao próximo, amor a si mesmo, de autoestima num mundo como esse, tão bélico e psicopático, à luz desses valores, para muitas pessoas que estão focadas nesse tipo de valor, acaba sendo uma coisa muito babaca, né? Tem muita gente que às vezes vê meus vídeos, ou então vê vídeos de pessoas que se propõem a falar de afeto, de amor, e essa pessoa é uma iludida, essa pessoa só vê o lado bom de tudo. As pessoas tendem a desqualificar esse lado mais sensível da vida, porque a gente ainda vive numa sociedade patriarcal que valoriza muito pensar em detrimento do sentir, né? Então tudo tem que ser muito lógico, muito racional, muito cartesiano, porque a pessoa que sente, que expressa o que sente, que expressa a vulnerabilidade, que expressa o afeto, ela é vista como uma babaca, como uma idiota, porque ela é uma pessoa que é considerada inapta para o ambiente da guerra. Porque quem tá na guerra precisa pegar em armas, não pode ficar cheia de fofura, né? De docilidade, de amorosidade. Então a pessoa tem que competir para ser melhor, para se impor. Então a gente aprende esses valores desde cedo. Então, falar de amor, né, ou praticar atitudes amorosas, desenvolver uma consciência amorosa nesse ambiente bélico é um desafio muito grande. Porque é como você querer plantar uma florzinha delicada no meio de um campo de guerra. As pessoas estão lá se degladiando e você está lá, né, querendo colocar uma florzinha ali, né, trazer uma nova consciência. Então realmente é um grande desafio, mas é preciso que seja assim, porque afinal de contas a gente vive na terceira dimensão, onde impera o princípio da dualidade, dos contrastes, da luz e da sombra, do amor,
né, do amor e do ódio, impera o princípio da dor e do prazer, do yin e do yang, né? Então aquela ideia de claro e escuro, é preciso que seja assim. A gente aprende a aumentar a nossa luz e desenvolver a nossa consciência graças à dualidade, aos contrastes. Então essas disparidades, elas fazem parte do processo da expansão da consciência. Por isso que eu sempre falo para vocês, tudo está certo como está, embora não pareça. Confiem nisso. Se as coisas estão acontecendo assim, é porque esse é o melhor jeito possível para a gente desenvolver os aprendizados que a gente tem que desenvolver. Então, gente, nesse contexto de mundo que a gente vive, de um mundo bélico, competitivo, é muito comum, eu não diria que é natural, mas é muito comum que muitos de nós, desde a barriga da mãe, a gente já nasce com uma baixa autoestima. A gente já nasce com muita raiva guardada, né? E a gente vai aumentando essa raiva por conta dos condicionamentos sociais. Porque a gente vive numa sociedade que a gente aprende desde criança que a gente não pode aceitar aquilo que a gente é. Porque aquilo que a gente é feio, é pecado, é mal visto. O que a gente sente, né, é um grande problema social. O que a gente sente tem que ser reprimido, porque a gente tem que atender a um protocolo, a uma demanda, né, fazer sempre um tipo. Você nunca pode expressar a sua verdadeira essência, porque você aprende que a sua essência é feia, é suja, seja de forma subliminar, seja de forma direta. Então a gente vai reprimindo a nossa essência, a gente vai ficando sufocado, vai ficando sem ar, e isso dá muita raiva, porque a gente reprime a nossa energia criativa, porque se você não for de tal jeito, você não vai ser aceito, se você não falar tal coisa, você não vai ser aceito, se você não casar e não tiver filhos, não tiver uma família feliz, né, se você não tiver tal emprego, você não vai ser bem visto, você vai ser execrado e humilhado. E a nossa autoestima congênita, a baixa autoestima congênita é tão intensa, a gente tem tanto medo da rejeição, que muitas vezes a gente cede a essa demanda social que é imensa, e a gente vai sufocando a coitada da alma, né, que fica sem poder se expressar. A nossa criatividade, a expressão da nossa essência, o nosso sentir fica cada vez mais oprimido. E aí a gente vai murchando, vai virando um zumbi, né, o The Walking Dead, que eu sempre falo pra vocês. A gente não tem que ter medo do apocalipse zumbi, porque a gente já vive o apocalipse zumbi. A maioria de nós vive de uma forma autômata, inconsciente, completamente desconectado da essência. Então, gente, vocês imaginem, né, pessoas completamente inconscientes, focadas no modo bélico, elas, quando veem algumas pessoas que de alguma forma estão conseguindo expressar um pouco melhor a essência, de algum modo, né, de repente estão bem realizadas no emprego, né, de repente são pessoas que já conseguiram meditar bastante, que conseguem expressar uma alegria no olhar, uma leveza. Aquela pessoa que está num estado de profunda mendicância afetiva, de profunda baixa autoestima, aquela pessoa que está totalmente inconsciente de si mesma, quando ela olha aquela outra pessoa que de alguma forma na visão dela representa alguém superior a ela, superior porque é a pessoa inconsciente, ela está em competição. Então ela olha para o outro, ela olha para cima porque ela está competindo, ela não está entendendo, exercendo a empatia para ver a luz que está no outro, ela está competindo, ela está querendo guerrear. Então é muito esperado que essa pessoa queira de alguma forma vomitar a raiva dela no outro. Porque no fundo, gente, quando a pessoa vomita a raiva dela, quando ela destila esse veneno interno, esse azedume profundo que revela a inconsciência em que ela se encontra, a doença em que ela se encontra, no fundo, gente, isso é um pedido desesperado de socorro. Eu acho que quando eu entendi isso, caiu uma ficha imensa, assim, sabe? Porque eu até já falei isso pra vocês em outros vídeos, né? Que quando eu comentei isso com um mentor amigo, que é o espírito com o qual eu me consulto, ele falou assim: filha, quando alguém te agride, essa pessoa tá te pedindo ajuda. Ore por ela. Aquilo foi um tapa na minha cara com uma luva de pelica. Caíram tantas fichas, gente. Eu comecei a ter uma outra percepção, porque eu sempre fui uma pessoa muito reativa. Já falei isso pra vocês em outros vídeos. Quem me vê aqui, né, hoje, vê a minha carinha, pensa assim: nossa, essa menina é um anjo, é um doce. Não. Hoje já melhorei muito,
mas eu já fui extremamente bélica, competitiva, também estou nesse processo de aprendizado. Para quem entende um pouco de astrologia, apesar de eu ser canceriana, com ascendente em Libra, eu tenho uma lua em Áries, na casa 7, em oposição a Plutão e quadratura a Marte. Traduzindo, isso significa uma pessoa bem nervosinha. Uma pessoa bem reativa, bem impulsiva, e eu já fui muito assim. Eu trabalhei muito a minha raiva, a minha reatividade, a minha agressividade, que era algo muito impulsivo. Não que eu não tenha mais isso, mas eu posso dizer que eu superei aí, não sei nem falar em porcentagem, mas mais do que 50% dessa raiva guardada que eu trazia por causa de baixa autoestima, enfim. Todos nós temos isso em maior ou menor grau. Eu tinha isso num grau muito elevado, muito. Qualquer coisa que me falavam, eu já levava pro lado pessoal e já reagia de uma forma muito agressiva. E aí, quando esse mentor me falou isso, caiu uma ficha assim espetacular. Sabe, eu comecei a entender muita coisa, porque eu já estava com a consciência preparada para entender aquilo. Talvez se ele me dissesse isso no momento de surto, que eu estava guerreando e pegando em armas e xingando quem me agredia, eu não teria essa percepção. E aí, gente, eu comecei a entender, né, e a exercer a empatia, que na verdade a pessoa que nos agride, ela está num estado de doença e de inconsciência profundo. Essa pessoa está completamente desconectada da essência dela. E eu não estou falando que por isso é pra gente ser permissivo e ficar aguentando a agressão. Claro que precisamos pôr limite, né, estabelecer o nosso espaço. Não é pra você ser trouxa e ficar aguentando alguém vomitar na sua cabeça. Por favor, me entendam bem, não é isso que eu tô dizendo, tá? Mas quando você começa a exercer a empatia, você começa a aprender a agir pela consciência e não a reagir pelo ego, que é uma coisa linda que o Osho fala. Tem no livro da sua vida, em outros livros ele fala muito bem sobre isso, que existe uma diferença entre reatividade e resposta. Quando você reage, você o faz pela inconsciência. Você está reagindo porque você é um escravo da atitude do outro. Então o outro vem e te xinga, aí você reage. Você está sendo reativo, porque você não usou a sua percepção, a sua consciência para sentir o que fazer naquela situação. Você simplesmente reagiu. Então bateu, levou, né? Lua em Áries, né? Os que tem um Áries forte no mapa, ou muito signo de fogo, vão entender o que eu tô falando. Aquela coisa bateu, levou, né? Então, não tem tempo para a pessoa sentir, é uma coisa muito impulsiva. Isso é a reatividade, é a reação. Quando você age, você o faz pela consciência. Então você está tão conectado com o seu ser, com a sua essência, que você age de forma alinhada, perceptiva. Você não tem uma atitude à mercê do outro, você tem uma ação consciente. Então aí você tem uma resposta e não uma reação. Inclusive eu já contei para vocês num vídeo sobre críticas, que eu estava lendo o livro do Osho, ele dá um exemplo de Buda. Que Buda estava ministrando uma palestra ou meditando com os seus discípulos e chega um cara X lá que vai provocar o Buda e dá um tapão na cara do Buda, né? E aí os discípulos, assustados, estavam esperando uma reação do Buda. E o Buda não teve uma reação, ele teve uma ação. Ele simplesmente continuou proferindo a palestra, né? E ele não reagiu à atitude daquele ser inconsciente que deu um tapa na cara dele. E aí você que está me ouvindo pode pensar, ai, mas que sangue de barata, a pessoa dá um tapa e o outro ignora. E aí tem uma frase muito interessante de Buda que ele fala que quando alguém o agride, essa pessoa só pode atingir a sua periferia e não o seu centro. Porque o nosso verdadeiro centro ninguém pode atingir, ninguém pode desequilibrar a não ser a gente mesmo. Então, quando alguém vem e nos xinga, faz um comentário reativo numa rede social, por exemplo, quando a pessoa é arrogante, ela só pode atingir a nossa periferia. O nosso centro, ela só atinge se a gente permitir. E aí, às vezes, quando eu comento sobre isso, né, tem gente que fala assim, ah, mas se o fulano te agrediu, você não pode ter atraído essa situação para você? Sim, muitas vezes a gente atrai essas situações, seja de forma consciente ou inconsciente, para aprender a desenvolver a compaixão, a amorosidade. Então é interessante a gente avaliar, né, o que aquela situação quer dizer para nós. Por
que aquilo está acontecendo conosco? Às vezes é uma oportunidade que a vida está dando para a gente desenvolver a compaixão por aquele ser. E para a gente, de alguma forma, poder transmitir luz para aquela pessoa. E eu sei que é muito difícil, gente, quando a gente está muito identificado com o ego, com muita raiva guardada, né? Às vezes até a pessoa fica com raiva de mim, de vir aqui falar isso, tipo, ai Gisela, a pessoa me agrediu, eu tava fervilhando de raiva e você vem falar pra eu ter compaixão? Não sou Madre Teresa de Calcutá, não tenho sangue de barata. Tem muita gente que fala isso e eu entendo. E eu exerço a empatia para entender isso, porque eu também já senti isso muitas vezes. Quando a gente está no modo automático, né, a nossa primeira atitude quando alguém nos xinga, quando uma pessoa é agressiva, é reagir. Claro, a gente está no automático, a gente não sentiu o que fazer naquela situação, a gente já quer revidar, porque a gente está entendendo que aquela pessoa está fazendo isso contra nós. Mas na verdade, a pessoa que está sendo reativa, gente, ela não está nos percebendo. Ela não está vendo quem a gente é. Ela está nos usando como um espelho para projetar a própria sombra dela em nós. Porque se ela não estivesse nos usando como espelho, ela seria empática, perceptiva, ela não seria reativa. Sempre que existe uma reação, isso expressa que a pessoa está projetando, jogando, vomitando, como falou ali Cravo, né? Vomitando o lixo dela no outro. Isso não tem nada de perceptivo, isso é totalmente reativo. Por isso que toda crítica reativa fala muito mais sobre o agressor do que sobre o agredido, né? Tem gente que fala assim, eu vejo muito isso em rede social, a pessoa fazendo um comentário super maledicente, destrutivo e falando assim, ah, mas eu tenho o direito de vir aqui dar a minha opinião. Mais ou menos, né? Porque quando a pessoa é reativa, ela não tá dando a opinião dela, porque ela não tá colocando uma visão límpida, cristalina. Ela tá colocando o lixo dela ali, ela tá colocando o azedume interno dela. Aquilo não é ela, aquilo é a sombra dela projetada. Porque se fosse uma opinião, seria algo luminoso, que viria do ser, da percepção. Vocês nunca vão ver um iluminado, por exemplo, de forma totalmente consciente, fazendo um comentário agressivo, xingando alguém, a não ser que aquilo tenha a função de despertar a pessoa para alguma coisa. Porque qualquer comentário de uma pessoa luminosa, né, que já se reconectou com a essência, vai ser um comentário perceptivo. Ele está exercendo a empatia, se despindo do próprio ego, né, usando o ego como instrumento, mas ele está vendo quem o outro é, ele está, de fato, percebendo o outro. E aí ele pode fazer um comentário luminoso que vai direto no coração da outra pessoa e que vai ser sempre feito de uma forma perceptiva, com amorosidade, não de uma forma competitiva, bélica. Por isso que um comentário competitivo, bélico, reativo, não é uma opinião real, mas é o lixo do outro, é a sombra do outro, né? E eu dou muito essa sugestão para clientes minhas, né? Assim, falo, olha, se uma pessoa faz um comentário reativo numa rede social sua, não é democrático você deixar aquele lixo da pessoa exalando um odor fétido ali, porque isso compromete o olhar de outras pessoas que estão lá propostas a focar na luz. Se você deixa aquele lixo exalando o odor, acaba até de alguma forma nublando um pouco a luz presente naquele ambiente. Se a pessoa faz um comentário perceptivo, né, que ela tá percebendo o outro de fato, ela tá exercendo empatia, tá falando algo com amorosidade, com generosidade, aquele comentário sim, é um comentário que vem da percepção, ele vem da ação consciente, ele não vem da reação. Mas, por exemplo, se alguém, ou numa situação, num relacionamento, por exemplo, com amigos, num relacionamento de trabalho, se a pessoa ela é agressiva com você, por exemplo, sei lá, você fala que gosta de um determinado tipo de comida, e ela fala assim, nossa, mas você já tá gorda e ainda vai comer tal coisa? Percebe? Tem uma agressão, tem uma arrogância na maneira da pessoa colocar a opinião dela. E aí você pode falar assim, ah, mas é só a opinião dela. Não, não é só a opinião dela. Essa opinião tá carregada de projeção, porque se não tivesse projeção não teria raiva. Percebe? Quando a opinião é maledicente, ela vem carregada de projeção. Sempre, gente. Sempre que alguém faz um comentário reativo, agressivo, bélico, sempre tem projeção.
Porque se não tivesse projeção, a pessoa não faria dessa forma. Ela o colocaria de uma forma generosa, perceptiva, porque ela está percebendo o outro. Por isso que a gente não pode considerar muito crítica, porque crítica, na maioria das vezes, eu diria que pelo menos uns 90% das vezes, vem de uma forma totalmente nublada pela percepção de pessoas que estão cegas, que estão inconscientes de si mesmas, que estão desconectadas da essência. Então a maioria das coisas que as pessoas vão falar, que essas pessoas vão falar, são coisas assim, que não tem, são coisas que estão poluídas pela visão inconsciente delas. Vocês já imaginaram uma pessoa que está em surto? A pessoa está em surto psicótico, né? A pessoa tá num delírio profundo, vamos supor, não tá falando nada com nada. Essa pessoa vem e fala pra você que você é uma idiota. Você vai levar isso em consideração? A pessoa tá em surto, ela não tá em estado de sã consciência, ela não tá percebendo a realidade como ela é. Essa pessoa tá doente, então você vai levar em consideração o que essa pessoa vai falar? Provavelmente não, a menos que você tenha uma autoestima muito baixa mesmo, né? Do contrário, gente, você vai ignorar, porque você fala, pô, essa pessoa não tá bem, ela tá delirando, ela não tá falando coisa com coisa, enfim, né, ela tá em surto. Esse é o estado de consciência num grau menor que a maioria das pessoas tá. A maioria das pessoas tá em modo zumbi, em modo inconsciente, porque não medita, não se percebe, não olha pra dentro, olha a realidade à luz dos paradigmas sociais. Então 90% do que essas pessoas vão falar são coisas sem muita percepção, porque elas não estão vendo aquilo que é, elas estão, já falei isso pra vocês num vídeo, elas estão vendo a realidade à luz do próprio sono, como fala o Osho, elas não estão despertas. Agora se vier um Osho da vida, um Jesus, um Buda, Krishna, Ramana Maharishi, um ser iluminado, olha pra você no seu olho e te dá uma sugestão amorosa pra tornar a sua vida melhor, aí é diferente, né? Porque a pessoa está completamente conectada com a essência. Ainda assim, você tem que conferir no seu coração se aquela sugestão te toca ou não, porque pode não fazer sentido para você. Mas a pessoa que está falando, ela não está projetando conteúdos dela em você, ela está vendo aquilo que é, porque ela te percebe. Entende? Então, tem gente que fala assim, ah, mas se você não admite que alguém vem e te xingue, isso significa que você não sabe lidar com crítica. Não tem nada a ver, gente. Porque a pessoa que vem e xinga, ela tá focada na guerra. Aquilo é uma coisa totalmente destrutiva. Ela não tá vendo o outro. Então a opinião dela não importa, porque ela não percebe o outro. Ela tá jogando a raiva dela no outro. Ela tá colocando conteúdos reprimidos da sombra dela no outro. Né? Isso eu vejo direto no YouTube, mas tem, gente, comentário de vídeo no YouTube. Felizmente aqui no meu canal isso acontece assim 1%. Felizmente a maioria do público que vê os vídeos são pessoas muito legais, muito perceptivas. A maioria são pessoas que estão buscando, né, um foco no afeto. Então a maioria das pessoas, pelo menos aqui no canal, não se mostram reativas. Mas às vezes eu entro em alguns canais e eu cometo a burrada de ler os comentários. E, gente, tem cada coisa absurda, assim, sem percepção, que você percebe explicitamente que a pessoa tá sendo profundamente invejosa, sabe? Profundamente reativa. E aí, qual que é o treino importante de se fazer nesse momento? E é um treino que eu costumo fazer quando alguém tenta me agredir de alguma forma. Eu entro muitas vezes no moral da pessoa e vou olhar os olhos da pessoa. Eu não faço isso pra debochar da pessoa, pra desqualificar, pra falar que ela é isso ou aquilo, não é com esse intuito. É no sentido de ter um exercício de empatia. Naquele momento, gente, eu consegui sentir tanta compaixão por aquela pessoa, porque eu consegui desconectar da raiva que eu tinha por ela tentar me agredir, e comecei a ver que, na verdade, ela estava projetando o sentimento de abandono que ela tinha em mim. E naquele momento eu não fiquei assim, invejosa, recalcada, não. Eu não fiquei focada nisso, mas eu entendi a dor dela, eu pude sentir compaixão. E eu fiquei muito feliz comigo mesma por conseguir naquele momento me desconectar da raiva e sentir compaixão por aquela pessoa. Aí eu pude mandar luz para os mentores dela, mandei luz também para os meus mentores, que é aquele ritual de cura para relacionamento, e conseguir sair da energia da raiva, porque o nosso instinto, gente, de defesa por conta dessa sociedade bélica é na hora que alguém nos agride, a gente já fica puto da vida e já quer brigar, a gente já vai pra raiva. Então a minha sugestão hoje é que vocês façam um exercício de compaixão. Imaginem aquela criança, isso também aprendi com o mentor amigo,
Imagina aquela criança, foi um ato falho, tá? Imagina aquela pessoa como se fosse uma criancinha, não por ser inferior, mas imagine aquela pessoa como se fosse uma criancinha que não sabe o que faz. Isso ajuda a despertar o nosso instinto materno ou paterno e o nosso lado cuidador. E a gente consegue sair da raiva e ir para o lado da compaixão. Então, quando alguém te agride, em vez de você levar para o lado pessoal, quando alguém é reativo, é agressivo com você, não é que você não tenha que delimitar o seu espaço ou ficar aguentando aquela relação, não é isso. Mas para você não se conectar com a raiva e não ficar fazendo mal para si mesmo e para a pessoa, né, sentindo aquela raiva, porque é altamente destrutivo a gente ficar com raiva de alguém, isso é uma coisa pavorosa que nos destrói por dentro. Então, para você não se conectar com aquela energia, a minha sugestão é que você faça esse exercício da compaixão, imaginando que a pessoa é uma criança que não sabe o que faz, e aí você vai começar a despertar o seu lado materno ou paterno para se desidentificar da raiva. Esse exercício ele é muito legal, ele nos ajuda a desconectar da raiva e faz com que as relações fiquem um pouco mais harmoniosas. E você vai vendo que conforme você vai treinando isso, você vai tirando o poder que você dá para o outro. Porque quando a gente fica com raiva de alguém, no fundo a gente está atribuindo àquela pessoa um poder que aquela pessoa não tem, né? Porque ninguém pode nos destruir se a gente não permitir. As pessoas só podem fazer com a gente aquilo que a gente permite, aquilo que já está na gente. Então, a partir do momento que você muda o seu olhar, a pessoa pode vir até cuspir na sua cara. Isso é interessante, eu já conheci pessoas de alto grau de evolução espiritual, pessoas assim que se você cuspisse na cara dela, a pessoa não se ofendia, a pessoa dava risada ainda, numa boa, assim, impressionante o desprendimento, é um grau de evolução absurdo, a pessoa não reagia, porque aquilo não afetava o centro dela, como fala Buda, só afetava a periferia. Gente, essa é a minha sugestão de hoje. Espero que esse vídeo possa ter tocado o coração de pelo menos alguns de vocês. Sempre lembro aqui que se esse vídeo te tocou de alguma forma, te ensinou alguma coisa nova, para você dar o seu curtir aqui, compartilhar com seus amigos, porque esse vídeo pode ajudar outras pessoas, e se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.